Oi, amados! Muito boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. E, amados, o tema de hoje é justiça versus a ira de Deus. Amados, precisamos tomar conhecimento deste assunto, porque isso tem trazido muitos problemas no meio cristão, tá? Na verdade, eu vejo... O sol tá vindo bem forte aqui. Mas, na verdade, eu vejo que esse assunto, ele tem criado muita dissensão no meio cristão, e não só no meio cristão, mas ele tem impedido que as pessoas que estão fora deste meio entrem para o meio cristão, entende? Que as pessoas se convertam a Jesus Cristo por causa dessa falha de interpretação bíblica que não é feita da maneira correta. Opa, deixa eu pôr aqui meu telefone no silencioso para ele não atrapalhar. E nós temos que abrir os nossos olhos quanto a isso, porque senão a gente acaba errando muito nisso, amados. A gente acaba agindo como os Gálatas agiram. Bom, como eu falei com vocês, eu e meu marido, a gente está lendo com as nossas filhas o livro de Gálatas, né? Antes de dormir, e nós comentamos a respeito, a gente medita a respeito daquilo que a gente leu, daquilo que a gente estudou, e aí a gente estava lendo, e eu vi que na verdade os Gálatas, eles estavam muito envolvidos ali ainda com a questão da lei judaica, com a questão da circuncisão, né? E eles estavam muito envolvidos ali naquela questão, e por isso eles não conseguiam receber os gentios, né? Com um coração aberto e um coração disponível. E aí Paulo vai falar com eles a respeito disso, de que Jesus não é que ele veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei, e ele traz para nós um entendimento da graça, né? Que foi o que nós falamos no vídeo de ontem, lá no estudo que a gente fez de Isaías 61, versículos 1 e 2. Então Paulo, ele vai explicar novamente para aquele povo, escrevendo para o povo a respeito da importância da graça e do porquê da morte de Jesus Cristo, né? E inclusive, no capítulo 2 de Gálatas, Paulo, ele faz uma repreensão a Pedro, que era também um apóstolo escolhido por Jesus, né? Mas ele acaba fazendo uma repreensão a Pedro e falando com Pedro, porque Pedro, ele estava ali no meio dos gentios, mas aí quando ele vê os judeus, que eram os da circuncisão, ou seja, que eram os da lei, chegando, Pedro, então ele se afasta, ou seja, a gente pode até ler aqui, que é o versículo 12 do capítulo 2, que vai dizer assim... na verdade, vamos ler do 11 ao 12, que diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistia na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, Pedro estava ali comendo com os gentios e tudo mais, mas na hora que ele viu aqueles judaizantes, né, simpatizantes ali da lei chegando, ele pega e se afasta dos gentios, e aí Paulo chega e repreende ele, fala com ele assim: olha, a questão aqui não é circuncisão ou não circuncisão, a questão é entender exatamente o porquê de Jesus ter vindo. E é isso que nós temos que entender de uma vez por todas, amados, porque muitas vezes a gente está apontando o pecado do irmão, jogando na cara dele, apontando o dedo na cara dele, e não foi para isso que Jesus veio. E olha só, o que Paulo vai falar para Pedro. Ele vai falar lá no versículo 16 do capítulo 2 de Gálatas, ele diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E lá no verso 17 ele diz assim: pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor.
Vamos ler até o 21. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne. Não vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, Cristo morreu em vão. Então, o que ele está dizendo aqui no verso 21? Não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, ou seja, da condenação da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, não precisava de Jesus ter vindo, porque já tinha lei. Mas, hoje, nós vivemos pela graça. E o que muitos não entendem é isso. Um dia, amados, conversando com o líder de jovens das minhas meninas, a gente conversava exatamente sobre isso, sobre a justificação, né? Sobre a justiça de Deus e fazendo essa diferença entre justiça e ira de Deus que nós precisamos entender. Porque nós não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para ser juízes de ninguém, não estamos aqui para fazer justiça, ok? Tanto é que, por exemplo, quando eu agora tô lendo o capítulo de Jó todos os dias de manhã, e Jó ele vai falar sobre isso, ele vai citar a questão da prosperidade dos ímpios. Olha só, vou ler aqui para vocês, porque na verdade eu quero fazer com vocês um estudo sobre isso, né? Inclusive falando sobre alguns cônjuges apartados, novamente eu quero falar sobre isso com vocês, que prosperam lá fora e a gente fica olhando e fica indignado com isso. Mas olha o que Jó vai falar lá no capítulo 21, no versículo 7 em diante. Ele vai falar assim: por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles diante dos seus olhos e os seus renovos vêm diante de si. No versículo 3 ele diz assim: na prosperidade gastam os seus dias e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. E no verso 16 ele diz: vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. O que Jó está dizendo aqui, amados? A prosperidade de Deus, a prosperidade para aqueles que estão em Deus, ela é entendível de uma maneira diferente, porque a gente entende que a prosperidade, então, ela não é física, né? Como a gente pode ver muitos ímpios prosperarem, crescerem, né, ali, e cada vez mais aumentando em tudo que eles têm, em bens materiais ou até mesmo em saúde. A gente vê e a gente fica indignado, como o próprio Jó vai falar aqui. Mas não se trata disso, amados. Nós precisamos entender que as leis de Deus, a visão de Deus, ela é diferente. Então Deus, ele não está olhando para esse tipo de prosperidade, mas sim para a prosperidade da alma, para a prosperidade que nos leva à vida eterna. E aqui Paulo está dizendo a mesma coisa. Paulo está falando com Pedro a mesma coisa. Não se trata de circuncisão, Pedro, mas se trata de entender que Jesus ele veio concluir a lei. Ele veio então para colocar a lei debaixo da graça. Acima da lei está a graça. Então, quando eu conversava com esse líder de jovens das meninas, ele falou comigo uma frase. E eu tive que anotar essa frase aqui para eu não esquecer, porque a gente conversou em março. Aí tá até anotado aqui. Em março desse ano, né? No dia 3 de março desse ano. E ele falou assim: não podemos confundir a justiça com a ira de Deus. A justiça de Deus nos justifica e nos perdoa. Então você entende isso? Por mais que entre na nossa igreja um assassino, um ladrão, um adúltero, um procrastinador, sei lá, um mentiroso, um enganador, por mais que entre alguém neste estado na igreja, não podemos olhar para o pecado que ele cometeu, porque a justiça de Deus, através de Jesus Cristo, ela não é para nos trazer a julgamento do pecado, mas é para nos perdoar do pecado. Vocês conseguem entender? Então, quando nós olhamos para por exemplo, eu poderia olhar para o meu marido como um adúltero, porque ele saiu de casa, ele me deixou aqui com as minhas filhas, ele foi lá para fora, ele teve outras mulheres,
mas eu não conseguia olhar para ele dessa maneira, como um adúltero. Eu olhava para ele como alguém que Deus estaria disposto a perdoar a qualquer momento, desde que ele se arrependesse do pecado dele e de uma vez por todas entregasse o coração a Jesus, que era o que estava faltando, né? Porque estar dentro da igreja nós já concluímos que não quer dizer nada, né? Estar dentro da igreja, qualquer um pode estar, até Satanás. Satanás lê Bíblia, irmão. Satanás conhece a palavra de Deus de cabo a rabo. E isso não quer dizer nada se eu não for um praticante daquilo. Então, entende? Então, nós precisamos entender, amados, essa diferença. A palavra de Deus vai nos dizer que, de várias maneiras, Deus tentou justificar o povo de Israel ao longo do Velho Testamento e do Novo também. Mas no Novo Testamento a gente vê que era preciso, então, uma mudança, uma radicalização ali com relação ao que foi feito pelo sacrifício e através do sacrifício de Jesus. Mas no Velho Testamento nós vamos ver que Deus o tempo todo tentava trazer a justiça dele ao povo, mas não de uma maneira condenativa, de uma maneira que levasse o povo a ser condenado e exterminado, mas ele tentava sempre chamar o povo, chamar a atenção do povo, para que o povo se voltasse para ele novamente. Para quê? Para que eles fossem perdoados, para que eles fossem redimidos dos seus pecados. Porém, aqueles que resistiam, aqueles que não quiseram aceitar e ouvir a voz de Deus, para esses, então, nessas condições, então, vinha a ira de Deus. A ira de Deus é uma coisa, a justiça é outra coisa. A justiça de Deus, a palavra me garante que ela agora se faz através de Jesus. Portanto, eu não posso simplesmente olhar para o pecado. Eu não posso simplesmente olhar para a pessoa que está cometendo um pecado. Eu não posso simplesmente olhar para aquele que se divorciou e falar que ele está em pecado e está maldito porque se divorciou. Eu preciso olhar toda a condição de vida daquela pessoa, mas mesmo assim eu não estou aqui para ser o juiz daquela pessoa. Tá? Mas eu tô aqui para acompanhá-lo. Eu estou com alguns processos na justiça, que eu tive alguns problemas com algumas compras que eu fiz e um convênio médico, inclusive agora acabei de voltar de uma audiência que eu fui por causa desse convênio médico, porque eu tentei cancelar, eles não aceitaram e foi uma confusão danada. E eu fico observando o trabalho do advogado. O trabalho do advogado é o quê, amados? É ficar apontando o meu erro ali? É ficar apontando o meu problema? Não. O trabalho do advogado é ir na lei, é procurar um artigo ali que possa me servir de defesa e ele entra com esse artigo ali contra o meu acusador, contra o meu adversário, para que então eu possa ser defendido em conformidade com a lei. Ok, então se nós queremos fazer o papel de advogado de alguém ou de juiz de alguém, porque o juiz ele tem um papel ainda mais importante, que é de quê? É olhar ambos os lados, né? Pegar ali ambos os lados, fazer uma administração de tudo aquilo que foi colocado de ambos e ele então dar a sentença em cima daquilo que ele acha que é correto dentro da lei. Mas nós não. A gente quer só ficar olhando e apontando o dedinho na cara dos irmãos. Né? Como eu já comentei com vocês que o irmão outro dia, o pedreiro que estava mexendo aqui em casa, a gente conversando, ele comentou comigo, ele falou assim, meu pai vai direto pro inferno, vai daqui pro inferno. Eu olhei pra cara dele e falei, que isso, irmão? Você tá doido de falar um negócio desse? Aí ele pegou e falou assim, vai, porque ele largou a minha mãe, ele casou com outra mulher, ele constituiu uma outra família. E eu falei com ele, falei, olha, irmão, cuidado. Cuidado, porque a palavra de Deus, ela usa palavras sintéticas que nós precisamos entender de uma maneira muito correta antes da gente colocar. E Mateus, por exemplo, 19, capítulo 5, quando Jesus vai falar a respeito do divórcio, ele usa a palavra cometer adultério. Ele não usa a palavra praticar adultério, mas não é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas depois a gente pode voltar nisso de novo para a gente entender um pouco melhor, mais a fundo, para a gente acabar de vez com essa religiosidade. Amados, eu pude ver na palavra de Deus que a religiosidade realmente cegou muitos líderes espirituais, mas não só líderes. A liderança espiritual
usava da sua cegueira, da sua falta de compreensão da palavra de Deus e transmitia aquilo para o povo que era leigo, para o povo que precisava ouvir e receber a palavra de Deus, sabe? E aí o que acontece? Muitos foram levados a um entendimento cego, errado e totalmente corrompido da palavra de Deus. E por isso hoje continuam praticando isso. E não vemos isso só nos dias de hoje, não. Vemos isso ao longo da Bíblia. A justiça de Deus, então, ela é feita através de Jesus Cristo. Não para me condenar, ok? Porque ele mesmo vai dizer que ele não veio para condenar ninguém. Ele não veio para isso. O único que pode decidir pela condenação ou não, o único que pode dar a sentença final é Deus. Então, através de Jesus Cristo, eu não sou justificado para condenação, mas sou justificado para perdão e remissão dos meus pecados. Ok, entendido isso? Agora eu entendo que justiça é para me justificar e me perdoar dos meus pecados. A ira de Deus é quando há resistência no pecado, ok? Que é o que vai acontecer, por exemplo, em Apocalipse, para todos aqueles que resistiram a Deus, que não quiseram a Deus, que retiraram-se da presença de Deus e que quiseram se manter em pecado. E ali, então, vem a manifestação da ira de Deus, que é o que a palavra vai dizer no derramar das 7 taças da ira de Deus, que Apocalipse declara ali para aqueles que quiseram se manter, para aqueles que não aceitaram, que aceitaram a marca da besta e, portanto, se renderam ao anticristo. Então, amados, tudo isso nós precisamos entender. E quando vemos na palavra de Deus, vamos ver que a ira de Deus só se levantou e só se derramou contra o povo porque o povo insistiu no pecado. Insistiu em transgredir as leis de Deus e insistiu em manter-se em iniquidade. Mas todos aqueles, entendam de uma vez por todas, que tiveram um coração contrito e quebrantado e que quiseram se voltar para Deus e que, portanto, entregaram a sua vida verdadeiramente a Jesus, esses então foram justificados e tiveram todos os seus pecados perdoados. O que passou, passou e ficou no passado. De agora em diante é uma nova vida em Cristo. Como Paulo vai dizer aqui: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, nós precisamos entender tudo isso que a palavra nos traz, porque senão nós nos tornamos pessoas muito maliciosas que só ficam aqui apontando o dedo na cara dos outros, e nós não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para isso. A partir do momento que eu cometo um pecado, eu posso ser perdoado. Agora, a partir do momento que eu estou na prática do pecado e não quero abrir mão, aí realmente não existe perdão. E por que não? Porque em momento nenhum eu quis o perdão. Como eu posso receber o perdão por uma coisa que eu não quero? Se eu vou continuar praticando aquilo. Entende? Então isso é preciso ser entendido, é preciso ser esclarecido, porque eu vejo que tem muita gente hoje só apontando o dedo, dando tapa na cara de irmão, julgando irmãos. Quando meu marido saiu de casa, o que mais teve foi isso. O que mais teve foi gente apontando o dedo na minha cara. Eu tô lendo o livro de Jó e eu me senti como Jó, injustiçada, porque eu falei, poxa vida, eu não fiz, eu cometi os meus erros e tudo mais, mas não a ponto do meu marido pegar, pedir o divórcio e sair da maneira que ele saiu. E as pessoas só vinham apontando o dedo na minha cara. Inclusive teve um pastor que eu contei pra vocês, que era o pastor da outra igreja que eu ia, que quando eu falei com ele da ideia do canal, eu falei com ele sobre a minha fé, né, de que o meu casamento seria restaurado, ele virou na minha cara e falou que o meu casamento não seria restaurado, porque eu era uma pessoa muito difícil, muito exigente com as coisas de Deus, e que por isso o meu casamento não seria restaurado, que eu podia desistir disso. Então, assim, nós precisamos entender, amados, que não é uma questão disso. Eu sou realmente exigente com as coisas de Deus, né?
Eu falo muito com meu marido algumas coisas que eu vejo que estão erradas, mas é igual eu falo com ele, eu falo, meu amor, eu não tô falando isso pra te julgar, eu não tô falando isso pra te condenar de nada, eu tô falando isso pra te ajudar a abrir os seus olhos e entender que tá errado. Mas tudo tem um jeito de falar, né? Tudo tem um tempo, uma hora certa de falar, uma maneira de falar, então isso também a gente tem que saber. Então, assim, amados, eu quis trazer esse vídeo aqui porque as pessoas estão julgando as outras, condenando as outras, como se elas fossem habilitadas para fazer isso. Nós não somos habilitados para julgar e condenar ninguém. Nós somos habilitados para compartilhar do amor de Jesus Cristo. Como cristãos. Se não estamos preparados para fazer isso, então como podemos nos dizer cristão? Se a própria palavra vai nos dizer lá em 1 João que nisto está o amor, que nós precisamos que, se nós não manifestarmos o amor de Deus, então nós não conhecemos a Deus ainda. Então como podemos nos chamar cristãos e dizer que nós somos servos do Deus Altíssimo, se não conseguimos amar o nosso próximo, se não conseguimos nem entender que ele estava ali pecando mediante a uma cegueira espiritual, ou mediante a ai meu Deus, esqueci a palavra agora, mas influência maligna, e nós não conseguimos entender isso, nós simplesmente queremos julgar e condenar o irmão. Ah, mas ele estava dentro da igreja, mas nós já concluímos que estar dentro da igreja não quer dizer nada. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma pessoa, eu não sei se ele era um pastor ou o que ele era, mas era um entendedor da palavra, né, um mestre da palavra, e ele falava a respeito da diferença entre salvação e libertação. E ele falou que tem muita gente dentro da igreja que está salva, mas que não está liberta. E amados, enquanto eu estou dentro da igreja salvo, mas não estou liberto, eu ainda estou exposto ao pecado e à influência maligna na minha vida. Porque se eu não fui liberta de uma certa área, Satanás vai usar aquela área ali para me influenciar. Quando o Rodrigo saiu de casa, no primeiro mês, aliás, antes dele sair de casa, quando ele me pediu o divórcio, ele estava me tratando muito mal dentro de casa e aquilo estava me consumindo. Eu estava num nível de opressão tão grande, porque eu vivia opressão dentro da igreja, eu vivia opressão dentro da minha casa, eu vivia opressão aonde eu ia, estava vivendo opressão, uai. E aí, amados, chegou um ponto que a minha casa, ela estava em obra, né? E tem uma sacada aqui, ela ainda não tem o guarda-corpo, mas ela é mais alta, ela deve estar uns 5, não sei, uns 3, 4 metros de altura, eu não tenho muita noção disso, mas deve ser isso aí. E aí, eu cheguei da rua muito triste, muito cansada, eu entrei num estado de depressão, eu não conseguia comer, porque eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo dentro da minha casa e o porquê daquilo tudo. Num domingo a gente lá na igreja fazendo louvor e na segunda-feira da outra semana meu marido me pede o divórcio. Então eu não estava conseguindo entender e ele me tratando mal, e ele nunca tinha sido daquela maneira. E aí eu cheguei nesse dia muito mal em casa e eu ouvi algumas coisas que ele falou para as meninas ao meu respeito. E teve uma hora que as meninas perguntaram assim, pai, cadê minha mãe? E ele falou assim, não sei dessa mulher não. Com muita ignorância, sabe? E eu já tava no ápice da tristeza, no ápice, assim, da aflição. E eu cheguei na sacada da minha casa, eu olhei pra sacada e eu já visualizei todo o cenário de eu pegando uma escada, subindo na laje e me jogando lá de cima. E, amados, na minha época que eu era endemoniada, eu tentei suicídio várias e várias e várias vezes. O suicídio pra mim era uma maneira de reduzir a minha dor. Reduzir a dor que eu sentia naquele tempo em que eu era endemoniada. Eu tenho as marcas no pulso, nos 2 pulsos, da época que eu tentava, né, o suicídio. E naquele momento, quando veio esse pensamento na minha cabeça, eu repreendi e falei para trás de mim, Satanás. Esse não é o pensamento de uma pessoa que serve a Jesus Cristo. Eu não posso pensar dessa maneira. E naquele momento, Deus falou comigo, filha, agora você foi liberta do espírito de suicídio, do demônio que queria que você cometesse suicídio. Amados, 12 anos depois que eu estava dentro da igreja, 12 anos depois, eu vim a ser liberta daquele espírito de suicídio que eu estava carregando ali, que só estava esperando um momento de fragilidade
para poder me levar a cometer um suicídio, talvez definitivo. Então nós precisamos entender que o fato de estarmos dentro da igreja e sermos salvos não quer dizer que ainda fomos libertos de tudo que é preciso ser liberto. Precisamos passar por um processo de libertação. Presta atenção nisso, processo de libertação. E tem muita gente ali que está precisando passar pelo processo. Ah, foi salvo, mas ainda não passou pelo processo de libertação. E é onde ele continua sendo influenciado a cometer pecados. Então, cuidado, não confundam justiça com a ira de Deus. Isso é totalmente diferente. Para aqueles que vêm a Jesus Cristo verdadeiramente e entregam a sua vida para Ele, há sim perdão de pecados, independentemente do que ele fez. Eu não preciso lembrar que Paulo era um assassino, né? Não preciso lembrar. E as pessoas vão dizer assim, mas só existe perdão de pecados para aqueles que abandonam. Tudo bem, só que existem, como eu já falei em outros vídeos, pecados que eu não tenho como voltar atrás para corrigir. Não tem. Paulo matou muitas pessoas. Por acaso ele foi lá no túmulo de cada uma delas e foi ressuscitando cada uma? Não tem como. Tem pecados que eu vou ter que carregar a consequência desse pecado o resto da minha vida. E eu vou deixar para falar sobre isso num vídeo, possivelmente se eu conseguir gravá-lo amanhã, pra gente poder entender um pouco mais a respeito disso, tá bom, amados? Porque a gente está julgando demais as pessoas, mandando pessoas para o inferno, condenando pessoas ao inferno, sem entender a graça e a justiça que nos justifica através de Jesus Cristo e que nos perdoa e vem para nos redimir e remir de todos os pecados, amém? Então, olha, que Deus abençoe vocês, que vocês fiquem comigo aí para mais e mais vídeos, para que vocês possam ser definitivamente libertos de toda e qualquer religiosidade que possa ter sido plantada na mente de vocês, de todo cativeiro que Satanás jogou vocês, para que vocês possam ver a liberdade que a palavra de Jesus Cristo nos oferece. Eu vou tentar fazer um estudo, talvez eu não consiga trazê-lo amanhã, porque eu preciso fazer minuciosamente para a gente poder trazer um pouco mais a respeito desse conceito que nós temos aí sobre a condenação por causa do adultério ou por causa de pecados que a gente entende que só existe se você... No caso do adultério, por exemplo, só existe perdão se a pessoa largar a família que ela está hoje e voltar para a primeira. Nós temos que entender isso tudo, amados, porque como eu disse, existem pecados que eu não tenho como reparar. Eu tenho como abandonar e não cometê-lo mais, mas eu não tenho como ir lá e reparar esse pecado, tá bom? Então, ó, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, onde nós vamos procurar entender melhor ainda como não cometer certos pecados, porque esses pecados podem ser irreversíveis e a família é um projeto muito importante de Deus que nós devemos zelar e cuidar dela, amém? Então, ó, beijão, até o próximo vídeo, se Deus quiser.